Boa noite a todos. Nós estamos aqui começando a nossa reunião virtual do Grupo Espírita Mensageiros, neste tempo de coronavírus, de doença Covid-19, em que muito tem se mudado para nosso planeta, muita informação, muita forma de interação, e essa é uma delas. Como todos sabem, as reuniões públicas do nosso Grupo Espírita Mensageiros estão suspensas, então uma vez por semana nós iremos nos encontrar através dos grupos de WhatsApp, através do canal do Grupo Espírita Mensageiros no YouTube, para levar até vocês uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem de Jesus, dos Espíritos, da codificação feita por Kardec, dessa doutrina que nos ilumina e nos auxilia tanto. Então sejam muito bem-vindos, né? A cada semana um expositor do Grupo Espírita Mensageiros estará presente aqui nesse canal, levando para vocês informações, estudos e muita reflexão, né, que é muito importante também nesses nossos dias de distanciamento. E vamos aproveitar, né, que estamos distanciados, parados, para no momento de pausa afiar o nosso machado, né, estudando bastante a doutrina, estudando bastante os aspectos profissionais, nos preparando, nos especializando para quando as coisas puderem acontecer como parecidas como era antigamente, né? Porque eu acho que não vai voltar a ser como era, mas a gente possa ter um estudo da doutrina espírita mais aprofundado, estar melhor preparado profissionalmente para as nossas atividades e assim a gente continuar a nossa caminhada, tá bom? Então, primeiramente, vamos agradecer a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, nossa mãe amada, toda a espiritualidade trabalhadora no bem, pelo amparo, auxílio direcionado a cada um de nós durante toda a nossa vida, e em especial nesses desafios que se apresentam nesta época moderna no nosso planeta. Que a misericórdia de Deus possa estar presente, nos acompanhando, iluminando e nos auxiliando hoje e sempre. Hoje nós vamos comentar um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 9 do Evangelho, bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos de coração. E nós vamos comentar o item 7, que é o item a paciência. Esta mensagem foi recebida por Kardec na França em 1862 e foi passada por um espírito amigo. É uma mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo e é muito pertinente, né, para todos os momentos da nossa vida, mas em especial nesta fase, neste momento que nós estamos vivendo. Neste momento em que nós estamos acompanhando mudanças no comportamento de todas as famílias, de todos nós, e que são mudanças que podem nos ajudar a refletir sobre vários aspectos da nossa vida. Um deles, que tem sido primordial, é a paciência. A paciência com tudo que nos acontece na nossa vida, a paciência para enfrentarmos esses momentos de desafios e tudo que nós precisamos experimentar, vivenciar, se feito com paciência, se nós colocarmos a brandura nos nossos corações, nós vamos poder enxergar de uma forma mais concisa, de uma forma mais exata aquilo que o acontecimento da nossa vida está querendo nos ensinar, né? A nível global, o que este momento, essa doença, essa pandemia quer ensinar para a humanidade, né? A pergunta que nós temos que fazer não é o porquê, mas sim o que esta pandemia quer ensinar à humanidade. A olhar para dentro de si, a voltar a olhar para a sua família, né? Cada vez mais se vivia fora da família, agora as pessoas estão tendo que voltar a conviver em família, e a doutrina espírita nos diz que a família é o primeiro ponto onde nós nos reajustamos. É o primeiro ambiente onde nós temos contas a acertar, é a família. E muitas vezes é o ambiente em que nós menos temos paciência. É um ambiente em que nós mais extrapolamos a nossa cólera, a nossa ira, a nossa raiva. Olha que oportunidade nós estamos tendo de exercitar a paciência. A paciência para enfrentar os momentos de dificuldade, a paciência, a confiança e a esperança em Deus
de que esse momento será superado por todos nós, como nos dizia Chico Xavier, isso também passa. Então, a paciência é um instrumento fundamental para que a gente possa superar tudo da nossa vida, em especial esse momento que nós estamos vivendo. Então, nós estamos aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo e nós vamos então no capítulo 9, item 7, trazer a mensagem à paciência. Então, o Espírito Protetor nos diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia a todos os seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofredes, mas bendizei, ao contrário, o Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Se a gente não tiver a fé raciocinada da doutrina espírita a nos amparar e nos auxiliar, eu acho que fica até difícil para a gente conseguir assimilar esse primeiro parágrafo da mensagem à paciência. Eu acho que fica difícil até para a gente continuar essa mensagem, né? Porque o Espírito amigo diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Se você está passando por dificuldades, se você está enfrentando desafios, você é um eleito de Deus. E a gente sabe, através da luz da doutrina espírita, que nós somos herança de nós mesmos. Ninguém passa por aquilo que eu tenho que vivenciar. Ninguém responde por um erro meu a não ser eu mesmo. A responsabilidade é minha. Então, neste momento que nós estamos vivendo, o que essa pandemia mundial quer nos ensinar? Ah, mas eu perdi meu emprego, eu sou autônomo, estou sem renda. O que a gente precisa aprender com isso? A poupar? Tenho certeza que todos nós vamos sair diferentes dessa experiência. Todos nós vamos encarar a nossa existência terrena de uma forma muito mais suave, muito mais leve, sabendo ainda mais que nós estamos aqui na matéria para nos desmaterializar, que o que realmente tem valor é aquilo que é inalcançável pelas nossas mãos. Como nos diz, né, Antoine de Saint-Exupéry, o essencial é invisível aos olhos. E está claramente confirmado isso nesses momentos. Sempre esteve. Só que a gente acabava se desviando, a gente acabava olhando para outros meios, para outros caminhos, se refugiava no consumismo, no ter, no possuir, na nossa vida social, em bares, em shows, em discotecas, e a gente sempre fugia de nós mesmos nesses subterfúgios, no álcool, na droga, no sexo e vários outros meios de fuga. Até que nós chegamos a um momento da humanidade em que nós não conseguimos mais fugir de nós mesmos. Agora é hora da gente olhar para dentro de nós e começar a praticar tudo que temos aprendido de Jesus nesses 2000 anos. Jesus disse que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas o caminho é totalmente inverso. Se eu não conseguir me amar, eu não consigo amar o próximo e muito menos Deus. Agora, como eu consigo me amar se eu me culpo, se eu carrego culpas pesadas por erros que eu cometi? Esses erros me lapidaram para que eu pudesse ser hoje. Então eu não tenho que olhar esses erros com um sentimento de culpa, com vergonha. Nós temos que aprender com eles, logicamente. Mas saber que aquilo foi necessário para lapidar o meu espírito e hoje eu pudesse viver com o conhecimento que eu tenho, com as possibilidades que eu tenho, com os defeitos que eu ainda tenho e preciso corrigir, mas é uma oportunidade que eu vivenciei, que eu caí, que eu pude me levantar ou estou me levantando e seguindo a minha caminhada. Então aquilo que às vezes aconteceu na minha vida e que eu fico me culpando, não é um sentimento de culpa que você tem que ter. É um sentimento de gratidão pelo aprendizado. Porque foi importante você aprender algo com aquele episódio, que mudou a forma como você via a sua vida e agora você é uma pessoa diferente. Notaram como nós precisamos ter essa relação conosco mesmo? Se nós não tivermos
paciência conosco e com tudo que nos acontece, nós não passaremos desse primeiro parágrafo trazido no Evangelho segundo o Espiritismo. A dor é uma dádiva dada por Deus a nós. Mas como assim dádiva? É pela dor que a gente depura o nosso espírito. O nosso corpo físico, ele é um catalisador de tudo aquilo que precisa ser corrigido no nosso corpo físico. O nosso corpo, às vezes, pode até padecer para purificar o nosso espírito. E a gente tem que ter essa consciência de que somos seres espirituais que estamos encarnados, e não o contrário. Quando nós tivermos plena consciência desse quesito, da nossa imortalidade, que nós somos um espírito imortal, nós teremos essa consciência. O que este momento, o que este episódio no nosso planeta quer ensinar para a humanidade? A primeira coisa que está aí muito claro para a gente, né? Tudo que eu faço tem reflexo no outro. Se eu não me cuidar, eu posso contaminar outras pessoas. Se outras pessoas não se cuidarem, podem me contaminar se eu não cuidar de mim mesmo. Então, não é uma questão de egoísmo, mas você tem que se cuidar, até que para que você tenha a responsabilidade de cuidar do próximo. E se o próximo não se cuidar, isso vai acontecer e vai se espalhar e vai demorar até que toda a humanidade esteja contaminada. Alguns vão desenvolver anticorpos naturalmente, né? Algumas pessoas não vão nem sentir a doença e outros tantos irão desencarnar, né? E a gente sabe que nada acontece por acaso, então nós temos a obrigação de não ser o transmissor, porque também, né, é necessário que o mal venha, mas ai daquele pelo qual o mal se espalha, pelo que o mal acontece. Então nós temos esta obrigação também, de cuidar de nós e cuidar da humanidade. Madre Teresa de Calcutá nos dizia, né? Se você quer promover a paz mundial, vá para sua casa e ame a sua família, né? A paz do mundo começa dentro da sua casa. E como é que a gente vai exercitar isso sem paciência? E aí o Espírito continua. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade. E deveis praticar a lei da caridade ensinada por Cristo, enviado por Deus. Antes de mais nada, a paciência é uma caridade. No Livro dos Espíritos, Kardec perguntou para a espiritualidade qual era o entendimento que Jesus tinha da caridade, como Jesus entendia a caridade. E a espiritualidade respondeu assim, ó, benevolência para com todos, sermos bons com todos, indulgência para com o erro do seu irmão, perdão das ofensas. Então, Jesus entendia a caridade dessas três vertentes. Sermos bons para com todos. Sabe, com aquela pessoa que você tem diferenças, você precisa ser bom com ela. Para aquela pessoa que você não gosta, você precisa ser bom com ela. Com aquela pessoa que você considera seu inimigo, você precisa ser bom para o seu inimigo. Benevolência para com todos. E não só ser bom para quem eu tenho algum interesse. Eu vou ser bom para o meu patrão, porque vai ter uma promoção agora na empresa, de repente ele me coloca nessa promoção. E aí você cruza por uma pessoa necessitada na rua, xinga, vira as costas, a humilha. Isso não é ser bom para com todos. Benevolência para com todos. Indulgência para com o erro do seu irmão. Porque você também é um ser em evolução e também erra. Então você tem que ser indulgente com o seu irmão. E o perdão das ofensas, né? O perdão das ofensas, é muito mais um instrumento de melhora íntima de cada um de nós do que do próprio irmão. Porque se a gente alimenta mágoa, rancor, ódio de outra pessoa e não perdoa, porque ele nos feriu no nosso orgulho, né? Essa energia negativa é prejudicial a mim mesmo. Não é prejudicial ao irmão do qual eu tenho alguma diferença. Então, esse é o aspecto que Jesus entendia por caridade. Benevolência para com todos, indulgente para com o erro do irmão e perdão das ofensas. Então, ser caridoso, ser paciente é ser caridoso, como nos diz aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil das caridades. Mas há uma bem mais penosa,
e, consequentemente, mais meritória. Perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para serem os instrumentos do nosso sofrimento e colocar a nossa paciência à prova. Isso é ser caridoso. É ser bom com essas pessoas que estão na nossa existência justamente para testar a nossa paciência. Sabe aquela pessoa que te irrita, o seu irmão, o seu parente difícil que você tem que conviver? É uma bênção que Deus colocou na sua caminhada para você exercitar a caridade através da paciência com esse ente da sua família, com seu colega de trabalho difícil, com seu chefe exigente. Esse é o aspecto que nós precisamos enxergar. É uma forma de caridade, a paciência, em todos os caminhos da nossa vida. É a oportunidade da gente exercitar a caridade no seu mais puro teor. Sermos bons, indulgentes e perdoar as ofensas, conforme Jesus entendia a caridade. Então, isso nós precisamos deixar bem claro. É uma forma de nós buscarmos o nosso melhoramento íntimo, o exercício da paciência. E ele continua. A vida é mais difícil, eu sei. Ela se compõe de 1000 nadas que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e compensações que temos por outro lado. E então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. Nós sabemos que nós temos dificuldades no nosso caminho, nós não negamos. Você que está me assistindo agora tem as suas dificuldades, eu tenho as minhas, todos nós temos nossas dificuldades. E se nós não tivermos paciência para vivenciar essas dificuldades, será um tempo de sofrimento sem proveito algum. Nós não iremos conseguir vivenciar a experiência que precisamos daquele episódio e ter o aprendizado necessário naquele momento da nossa existência física. Nós não iremos conseguir nos livrar daquilo que nós precisamos corrigir em nós nessa existência e nem amealhar méritos por realizar o nosso trabalho nessa existência atual. É necessário que cada um de nós faça este exercício íntimo de, como eu disse lá atrás, se perdoar, se conhecer, né? Está lá no Livro dos Espíritos, as perguntas 919A e 919B, conhece-te a ti mesmo. Nós sabemos também, né? Também está no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para a espiritualidade, pode o homem por seu próprio esforço vencer as más inclinações? E a espiritualidade responde assim, claro, mediante um esforço muito insignificante. Está deste jeito no Evangelho, no Livro dos Espíritos. Mediante um esforço muito insignificante. O que vos falta é vontade. Então, o que nos falta é vontade. Decisão de sermos pacientes, caridosos, fraternos em todas as situações que a vida nos apresente. Nós precisamos saber que esses são critérios que nós temos que exercitar no nosso dia a dia. Conhecer a nós mesmos passa pelo ponto de saber o que nós temos de exacerbado, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, a nossa maledicência, e corrigir, dia após dia, corrigindo um pouquinho. A gente não vai conseguir virar um santo do dia para o outro, mas se eu melhorar 0,01% ao dia, em 365 dias no ano, eu já terei melhorado 3,65%. Você vai falar assim, é pouco. Mas se eu reclamei 20 vezes ontem, se hoje eu passar a reclamar só 19, já é um avanço. E nós temos que ter isso em mente, passo a passo, dia após dia, superando a nós mesmos nesses desafios que nós temos que vencer. E esse trabalho é um trabalho difícil, penoso, que sem a paciência nós não conseguiremos realizar. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto,
do que quando se curva a fronte para o chão. Quando nós elevamos o nosso pensamento, o fardo é mais leve. Jesus nos disse, né? Vinde a mim todos vós que estáis fadigados, que eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é suave e meu fardo é leve e meu jugo é suave. Jesus nos diz o seguinte: vem cá, me entrega todos os seus problemas, deixa que eu carrego. Em troca você carrega o meu. E qual que é o fardo de Jesus? É observar a sua lei. E qual é a lei de Jesus? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento e todo o teu espírito, e ao próximo como a vós mesmos. E ele completa: toda lei e o profeta estão nesses dois mandamentos. Então, o que Jesus quer de nós? Ame a você mesmo, ao próximo, a Deus, e deixe que do resto eu cuido. Claramente isso. Jesus nos diz isso. Então, ao exercitarmos a paciência e enfrentarmos os nossos problemas, ao olhar para cima, o nosso fardo é mais leve do que a gente ficar olhando para baixo. O que ele quis falar com isso? Quando a gente busca a nossa espiritualização, exercitar o que Jesus nos ensinou, fica mais fácil da gente suportar aquilo que a gente precisa viver, do que a gente olhar para dentro de nós, para o nosso umbigo, para a nossa necessidade, para o nosso problema, para a nossa dor, e nos fecharmos naquele mundinho de coitadismo, de vítima, que muito de nós nos colocamos. Existe um estudo do Dr. Richard Davidson. Ele é um professor, pesquisador da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, e ele fez um estudo que comprova que quando nós nos espiritualizamos, quando nós praticamos a meditação, quando nós nos conectamos com Deus, quando nós fazemos as nossas preces de uma forma fervorosa e constante, é acionada uma parte do nosso cérebro que é a parte mais elaborada, com os neurônios mais elaborados do nosso cérebro, e é o que nós menos usamos. Quando nós acionamos essa parte do nosso cérebro, o nosso corpo passa a produzir hormônios de forma mais equilibrada, esses hormônios caem na nossa corrente sanguínea e as nossas células são melhoradas. A célula do músculo, a célula do sangue, a célula do osso, todas as células que são renovadas constantemente no nosso corpo físico, elas são melhoradas do que se a gente ficar exercitando a raiva, o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Isso ele fez com estudo em monges budistas, no momento em que eles estavam fazendo meditação, e também com uma corrente religiosa católica, em que as freiras faziam orações constantes durante o dia. Então ele fazia exames de imagem no cérebro dessas pessoas pesquisadas, que se voluntariaram, os monges e as freiras, e ele identificava que, acionando essa parte do cérebro, o funcionamento orgânico era melhor, o nosso corpo funcionava melhor. Tínhamos menos problemas de saúde, tínhamos menos problemas como diabetes, como pressão alta, como câncer. Várias doenças eram minimizadas, até mesmo chegaram a ser curadas com a ativação desse cérebro, dessa parte do cérebro. O cérebro que nos faz a ligação com o mais alto, que faz com que a gente tenha essa conexão com Deus. E a partir deste momento, ele buscou identificar quais as consequências disso. E aí, em cima desse estudo do Dr. Richard Davidson, surgiu o que hoje se conhece, principalmente no mundo corporativo, como mindfulness, ou seja, atenção total naquilo que você está fazendo, mas em cima da meditação. Inclusive, Dr. Richard Davidson, esse pesquisador, ele começou esse trabalho quando enfrentava um grave caso de depressão, que ele já tinha tentado todos os tipos de medicamentos e todos os tipos de tratamento até começar a meditar, que foi o que fez com que ele curasse a sua depressão. Aí você vai virar para mim e falar assim: ah, mas eu não tenho o quê? Paciência para meditar. Olha aí mais um termo para a gente exercitar a nossa paciência. Ao meditarmos, acionamos a parte do nosso cérebro mais elaborada,
Bons hormônios correm na nossa corrente sanguínea. Nossa renovação celular será melhor feita, porque serão melhores hormônios que possibilitarão o nosso corpo a gerar melhores células. E aí a gente vai para um outro pesquisador. Está muito científico aqui, mas só para a gente fazer a ligação disso tudo, né? A origem da evolução das espécies, do pesquisador Charles Darwin. Ele diz que no mundo sobrevive, não é o mais forte, é quem melhor se adapta ao ambiente. Então, quem melhor se adapta ao ambiente, herda a terra. Então, vocês lembram quando Jesus disse, lá no comecinho do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra? Isso está comprovado cientificamente. Ao sermos mansos, humildes, caridosos, pacientes, ao meditarmos, ao fazermos as nossas preces, ao nos ligarmos com a espiritualidade superior, independente do que você creia, né? Ao se conectar com o mais alto, você está acionando uma parte do seu cérebro que gera melhores resultados no seu corpo físico, melhores células. Ou seja, quem reza, quem medita, quem é paciente, quem é manso e humilde de coração, fica menos doente. Quem fica menos doente, vive mais. Então, quem é caridoso, quem é paciente, quem é fraterno e quem tem essa ligação com o mais alto, vai ser aquele que vai herdar a terra. Vai ser aquele que vai continuar caminhando nesse planeta como trabalhador de última hora. E aí, terminando este item do Evangelho segundo o Espiritismo, coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Isso também está no Livro dos Espíritos, lembra? Kardec pergunta, qual o guia e modelo da humanidade a ser seguido? A espiritualidade responde, vide Jesus Cristo, o ser mais perfeito que já esteve entre nós. Jesus sofreu mais do que qualquer um de vós e não tinha nada a se censurar, enquanto que nós temos todo o nosso passado a expiar e nos fortalecer para o futuro. Sejamos, pois, pacientes, sejamos cristãos. Essa palavra encerra tudo. Sejamos cristãos, porque tudo isso que nós estamos falando aqui é ser cristão. Ser paciente, ser caridoso, ser fraterno, a caridade conforme entendia Jesus, bom para com todos, indulgente com o nosso irmão, perdoar as ofensas. Isso é ser cristão. Então, principalmente nesses dias de desafios planetários que nós estamos enfrentando, com essa doença que está nos tirando do convívio social e nos forçando mesmo a ir para o convívio familiar, a estarmos dentro de casa com a nossa família, independente da sua condição financeira, da sua condição religiosa, da sua condição social, todos nós agora temos oportunidade de exercitar em primeiro plano a paciência. Sermos pacientes com o nosso irmão dentro da nossa casa, sermos pacientes com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos, com os nossos netos. Sermos pacientes com os nossos pais, já de idade, que não entendem, que não podem ir para a rua para a sua própria segurança, que querem ser independentes como sempre foram, mas que nesse momento vão precisar depender um pouco dos filhos. Sejamos pacientes com tudo o que está acontecendo conosco a todo momento. Deus nos diz que não cai uma folha de uma árvore sem o seu conhecimento. Então, sabendo que Deus é infinitamente bom, justo e perfeito, nada que chegue até nós é para o nosso mal. Muito pelo contrário, é para o nosso bem, para o nosso crescimento e para o nosso melhoramento. Então, meus irmãos, que sejamos pacientes e caridosos neste momento que estamos enfrentando, nesta oportunidade que nós estamos tendo de conviver com aquilo que é mais importante no nosso desenvolvimento espiritual, que é o nós mesmos, o eu interior, o Deus que tem dentro de mim, a luz divina, a chama divina que queima no meu interior, o meu espírito. Entre em contato com você mesmo. Como eu disse, sem culpas.
pelos erros cometidos, mas com aprendizado e a gratidão porque aquilo te lapidou para que você pudesse ser o que você é hoje. Com seus defeitos, com suas qualidades, com aquilo que precisa corrigir e com aquilo que precisa ser potencializado em você, para o seu benefício e para o benefício de todos que convivem com você. Tudo começando com a paciente. Sejamos pacientes e caridosos. É uma oportunidade que nós temos de conhecer a nós mesmos, de melhorar a nós mesmos e de continuar essa nossa caminhada terrena nesta fase que o nosso planeta está atravessando. Nessa fase final de regeneração, de mudança do nosso planeta para um mundo de regeneração, para que a gente possa, enfim, também multiplicar esses talentos que nós recebemos. Cada um do seu jeito, cada um do seu modo, e como nos diz a nossa benfeitora Maria Amélia, do Grupo Espírita Mensageiros, que sejamos a diferença no bem onde a vida nos colocar. Então, se a vida nos colocou no nosso seio familiar, sejamos a diferença no bem. Sejamos a diferença no bem através dos meios sociais possíveis de sermos, espalhando boas mensagens, boas vibrações, e não mensagens de medo, de desespero, de raiva, como nós temos acompanhado em tantos meios, em especial aqui no WhatsApp. Que nós possamos ser cristãos, como nos diz a mensagem. Sejamos cristãos. Isso encerra tudo. Então, agradecidos a Deus, que a misericórdia divina possa acompanhar a todos vocês que estão nos assistindo nesse momento, que as boas vibrações vindas do mais alto, de Jesus, de Maria de Nazaré, dos nossos irmãos trabalhadores do bem, possam alcançar a todos nós, brasileiros em especial, pelas boas vibrações e boas energias do nosso benfeitor Ismael, que é o protetor espiritual do nosso país, que boas vibrações e boas energias de paz, de reconforto, de paciência possa cair sobre cada um de nós. Que possamos ser tocados por boas vibrações e boas energias, que tenhamos o nosso coração, o nosso espírito aberto para receber essas boas vibrações, que estejamos abertos ao auxílio dos trabalhadores do bem, que o nosso coração, mente, com as nossas emoções equilibradas, porque é difícil neste momento, para que a gente possa receber o auxílio que está sendo enviado por Deus para cada um de nós. Que a misericórdia divina possa ser sempre constante, presente em nossa vida e possa nos iluminar hoje e sempre. Que assim seja. Fiquem todos com Deus. Na próxima semana, um outro expositor do nosso Grupo Espírita estará aqui com vocês, trazendo mais uma parte do Evangelho, um estudo do Evangelho, para que a gente possa continuar nos espiritualizando neste momento de crise. Um grande abraço a todos vocês, que Deus possa se fazer perseverante na nossa vida, que nós possamos perseverar na fé, né? Que nós possamos sempre fortalecer a nossa confiança em Deus, principalmente nesse momento. Um grande abraço a todos, que Deus nos abençoe a todos nós. Um grande abraço.